Olá, meus irmãos, olá, minha irmã. Nós estamos aqui agora dando continuidade a nossos estudos no livro de Gênesis, capítulo de 1 ao 3. E hoje nós vamos estar vendo sobre a formação da mulher e a instituição do casamento. São temas bem importantes aqui para a gente e acho que vale muito a pena a gente estar vendo essas questões. Quero lembrar vocês, nós já gravamos 2 vídeos que vocês podem estar acompanhando aí no canal da igreja. E se você perceber ali que ficou algumas lacunas ou tem alguma curiosidade, quer se aprofundar em mais alguma coisa, deixe nos comentários sua pergunta, que nós estaremos, se assim percebermos a necessidade, gravando uma live extra tratando sobre perguntas e respostas. Hoje, nosso tema é a formação da mulher e a instituição do casamento, em Gênesis capítulo 2. Quero convidá-los então, a gente está lendo o versículo 18 até o versículo de número 25, Gênesis 2, do 18 ao versículo 25. O que é que nós temos aí? Assim diz a palavra do Senhor: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. A costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos ver alguns detalhes desse texto? Quais são as lições que nós podemos tirar daqui? Eu queria lembrar vocês daquilo que eu tinha, aquele comentário que eu tinha feito na live anterior. Nosso Senhor Deus inspirou o autor desse livro, Moisés, para que ele viesse escrever de algumas formas bem interessantes. Nós temos um Deus que nos revela para nós de uma forma bem específica, a gente tem que se atentar para esses detalhes, para que, deixando desaperceber algumas coisas, a gente não construa falsos ensinos. Por exemplo, foi dito por nós que Deus traz, no capítulo 1, versículo 26, de forma reduzida sobre a criação do homem e da mulher. Vamos reler esse texto, só para a gente entender um pouco mais o que queremos dizer aqui? Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, sobre os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher criou. Nós percebemos aqui então que Deus, de forma reduzida, declara aqui todas essas coisas. Nós vemos que Moisés traz de forma reduzida todas essas coisas. Depois nós vimos um pouco e com mais detalhes de Deus criando o homem. Vimos que o homem foi feito do pó da terra, a imagem e semelhança de Deus, e foi soprado nesse homem o fôlego, nas narinas desse homem o fôlego de vida. No entanto, no versículo 27, diz que foram criados a imagem de Deus, homem e mulher
que Deus criou. Hoje falaremos então sobre a mulher. Essa criação da mulher, ela surge aqui junto com uma necessidade. Podemos talvez interpretar assim: a necessidade do homem ter junto com ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Só que antes de falar dessa auxiliadora idônea, eu quero trazer aqui para vocês um falso ensino. É dito e propagado por muitos por aí que Deus não criou somente uma mulher para Adão, mas que Deus criou duas mulheres. Primeiro Deus tinha criado uma mulher no capítulo 1 e depois Deus criou outra mulher aqui no capítulo 2. Como nós já estamos demonstrando para vocês, isso não é verdadeiro. É um ensino falso que não tem nenhuma substância. Se eu não me engano, posso estar falhando agora em minha memória, essa mulher que outros dizem que foram criadas seria uma Lilith, só que não há fundamentos para isso. Alguns vão dizer que essa literatura, que não é uma literatura nem apócrifa, mas é um conto que remete lá ao século VI, se eu não me engano, da Idade Média, era um conto que circulava entre os judeus, circulavam por ali, que trazia um mito, uma lenda, um conto, uma ficção a respeito dessa Lilith. Mas não se sustenta dizer que isso era a primeira criação de Deus. Como nós já vimos, ali em Gênesis 21, 26 e 27, é um resumo, e aqui em Gênesis 2 estamos abrindo esse texto, percebendo com mais detalhes como Deus então criou o homem e a mulher, declarado lá em Gênesis 1, 26 e 27. Coisas importantes que nós devemos perceber aqui agora nos versículos 18 ao 25. Percebam então, toda vez que nós lemos esses capítulos anteriores, principalmente Gênesis capítulo 1, nós vemos sendo declarado por Deus, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Na última criação nós vimos, e viu Deus que era muito bom. Isso está escrito no versículo 31 do capítulo 1. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia. Tudo que Deus fez era bom. Tudo que fez Deus é bom. Deus fez todas as coisas boas e maravilhosas, como é a sua vontade, como é a natureza de Deus. De repente, temos aqui a percepção que Deus quer que a gente tenha de que uma coisa que não tinha sido ainda criada não era bom. Nesse versículo 18, vemos pela primeira vez uma declaração negativa de Deus. Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom. Percebe que isso aparece pela primeira vez? Não é bom que o homem esteja só. Será que foi Deus de repente percebeu que não era bom? Meus irmãos, o texto bíblico quer comunicar conosco, quer nos ensinar. Deus fez e projetou, revelou, inspirou o autor bíblico para que ele viesse fazer com que a gente percebesse isso. E o desejo de Deus é que a gente perceba isso. E como veremos, parece nos dar a entender que Deus também quis que o homem percebesse que viver sozinho não era bom. Veja como o texto se apresenta para nós. Versículo 19 de Gênesis 2. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Percebe que coisa interessante. Deus está trazendo ao homem todos os seres criados para que ele viesse estar nomeando cada um deles.
Nós já percebemos que aqui existe uma relação muito interessante. Primeiro, a relação pessoal de Deus, que traz todos esses animais até o homem. Segundo, nós percebemos que esse ato de dar nome também é demonstrando que o homem tem domínio sobre essas coisas. Pois dar nome no Antigo Testamento a alguma coisa significa ter autoridade sobre aquilo. Mas enquanto esse relacionamento Deus e homem estava acontecendo, Deus faz com que o homem perceba então que ele não encontrou entre todos os seres criados alguém que lhe fosse uma auxiliadora idônea. Aqui nós temos agora uma percepção do homem que algo lhe faltava. Nós temos um homem, sim, diante de Deus. Nós temos um homem diante de tudo aquilo que ele poderia desfrutar, mas o homem percebe então que alguma coisa lhe faltava. É muito interessante percebermos isso, que até quando nós olhamos para o próprio Deus, o Deus, ele é uma trindade. O Deus, ele é o único Deus que se relaciona com o seu Filho, com o Espírito Santo, que são pessoas diferentes dessa trindade. O homem, no entanto, até o momento estava só. E esse homem, que é a imagem de Deus, percebe uma necessidade de alguém que venha ser sua companheira, de alguém que venha ser sua auxiliadora idônea. Quando se percebe isso, então, Deus age, entrega esse homem, faz para esse homem esse novo ser, que é a sua auxiliadora. Veja só o que está escrito no versículo 21. Gênesis 2, 21. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. Essas palavras, senhoras e senhores, vocês que nos acompanham, são lindas para nós. Nós temos aqui uma questão muito interessante a respeito do casamento, a respeito do matrimônio, a respeito daquilo que é ensinado aqui sobre a união entre o homem e a mulher. Antes do Senhor oferecer, trazer para o homem essa sua auxiliadora, primeiro Deus permite que o homem venha sentir a necessidade dessa auxiliadora. Primeiro, Deus faz com que o homem venha perceber a importância de ter alguém como sua companheira, como sua auxiliar, como parte de si lhe ajudando. Deus não só faz isso, mas Ele tira uma parte do homem, uma costela, para fazer esta outra. E olha só, Adão percebe muito bem esses ensinos de Deus. Adão percebe muito bem isso que Deus está fazendo com ele. Pois ele declara no versículo 23, disse o homem, esta afinal é osso do meu osso, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Perceba então que Deus traz essa mulher para o homem e o homem percebe que ela é parte dele. O homem percebe que ela faz parte dele. E duas coisas temos aqui. Primeiro, nessa declaração, há essa recepção de Adão dessa sua mulher. Uma outra coisa que está aqui é que se repete com aquilo que Deus fez com os animais, aquilo que Deus fez com a mulher. Vou explicar isso para vocês com mais detalhes. Deus traz ao homem todos os animais, todos os seres viventes para que ele dê nome. E agora Deus traz a mulher e apresenta para o homem. E o homem agora dá a esse ser um nome. Chamar-se-á varoa, pois do varão foi tomada. Uma coisa interessante aqui é que nós vemos que o homem continua em seu estado de inocência aqui, em seu estado de retidão diante de Deus, sendo quem tem domínio sobre todas as coisas, sendo quem governa sobre todas as coisas, sendo quem nomeia e mostra autoridade, e ele também mantém isso diante dessa que lhe foi dada.
Ele, o homem, sendo aquele que é representante de Deus, dá um nome a essa mulher. Só que algo é muito interessante quando nós começamos a fazer algumas perguntas para esse texto. Primeira pergunta que muitos fazem é: por que tirado de uma costela? Bem, não há uma declaração clara do que seria o significado explícito da costela, mas é atribuída a Mitchell Henry, um teólogo que fez alguns comentários sobre esse texto, e ele traz uma declaração muito interessante para a gente. O que ele diz? A mulher não foi tirada do pé para que um homem se achasse no direito de pisar. Não foi tirado da cabeça para que ela não se sentisse superior, mas foi tirado da sua costela para que viesse andar lado a lado, para que estivesse debaixo do seu braço para proteção e perto do seu coração para ser amada. Então percebe que Deus propõe, se interpretarmos assim, aceitarmos isso como verdadeiro, como deve ser bem feito e bem, como é lindo esse relacionamento entre homem e mulher. Uma coisa a mais nós vamos aprender aqui agora sobre o casamento. Já aprendemos que o homem ainda é aquele que exerce domínio sobre todas as coisas, que tem autoridade, que é o cabeça desse relacionamento, pois ele mesmo deu nome. Mas nesse relacionamento, nós vemos agora o matrimônio sendo constituído. Quando nós vamos ver um casamento, nós vemos que o pai da noiva, aquele que representa o cuidador, aquela sob quem a noiva está sob os cuidados, a noiva está sob os cuidados daquele homem, o pai da noiva traz ela, entrega ao seu noivo. Como se ele estivesse dizendo: até hoje essa moça esteve sob meus cuidados, pois ela é minha filha. Agora eu lhe entrego, pois agora ela está sob os seus cuidados. É um pouco disso que vemos aqui. Deus cria então essa mulher e ela traz ao homem, ela traz a Adão para que ele possa recebê-lo. Isso aqui é uma nítida expressão de um matrimônio sendo feito. Uma segunda coisa que nós aprendemos agora nesse texto do 24 em diante. Olha só: por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Informações importantes aqui para a gente guardar em nosso coração. Homem e mulher agora, quando eles se unem, quando eles casam, eles precisam agora deixar pai e mãe. E esse deixar significa para a gente os dois assumirem suas responsabilidades. Suas responsabilidades principalmente um pelo outro. Pois agora eles não estão formando uma subfamília que presta conta a outra família. Eu, quando me casei com minha esposa, não formei uma subfamília onde eu prestava contas ao meu pai. Não, eu construí uma nova família. Eu agora saio da casa de meu pai e minha mãe e construo uma nova família, me unindo à minha esposa. Quando eu me uno a essa esposa, veja só, nós dois nos tornamos agora no casamento uma só carne. Eu e ela agora somos um só. Nós não somos dois diferentes um do outro, somos um, que nos complementamos, que nos completamos. Pegue um pouquinho essa informação. Nós nos completamos. Vamos falar um pouco sobre isso, antes de terminar nossa percepção sobre o casamento. Eu queria ler para vocês aqui um texto que vai fazer com que a gente compreenda algumas coisas. Olha só. Um ponto muito importante a respeito da mulher é considerar que ela não é inferior ao homem, moralmente ou espiritualmente. Por conta dessa similaridade, hoje temos em nossas traduções uma dificuldade de expressar isso de forma diferente, de forma adequada em Gênesis 2, 1 a 18. São essas horas, então,
que conceitos teológicos nos ajudam a expressar alguns paradigmas bíblicos. O que devemos pensar aqui é a relação da mulher com Deus e com o homem, e como essas coisas refletem sobre a natureza dessa mulher. O que nós queremos dizer aqui? Que a mulher, como já foi dito, não é inferior ao homem, porque ela foi criada depois. Mas ela é alguém que completa um homem. Ela não é igual ao homem. Ela completa o homem. Ela completando o homem, se torna alguém diferente. No entanto, diante de Deus, as duas pessoas são a sua imagem e semelhança. Podemos dizer, então, que quando pensamos a mulher como alguém que completa um homem, sendo diferente dele, e sendo igual ao homem diante de Deus, ela é um ser que complementa e ao mesmo tempo tem uma identidade. Ela complementa o homem sendo diferente dele em sua formosura, em sua constituição, em sua formação, mas ela também representa Deus nessa sua semelhança ao Altíssimo. Continuando aqui, o que devemos... Aliás, a resposta então por isso é que as formas de representar a mulher é dizendo que ela é uma complementar equivalente. Complementar equivalente significa que a mulher completa o homem, mas assim como o homem, ela está equivalente diante de Deus, no sentido de ser idêntica também a Deus. No sentido, aliás, de ter ser a imagem de Deus. Então, ela não é igual a um homem, ela completa o homem, mas ela também é a imagem de Deus. É o que muitos chamam de uma complementar equivalente. Ela é equivalente ao homem no seu relacionamento com Deus. Complementar, pois ela completa o homem, auxiliando num papel de governo e exercendo tarefas diferentes diante da criação. Ser complementar, então, não é substituir, mas acrescentar o que lhe falta. Então perceba aqui, a mulher não surge para substituir o homem. Ela surge para complementar o homem. Então ela é, em relação ao homem, alguém que lhe completa, e em relação a Deus ela é equivalente ao homem, sendo também a imagem de Deus. Mulher também é equivalente, como estamos dizendo, mas não em sua relação com o homem, em sua relação com Deus. Isso significa que a mulher também é a imagem e semelhança de Deus, assim como o homem é a imagem e semelhança de Deus. Pois o gênero humano, criado por Deus, em Gênesis 1:27, refere à sua imagem. Homem e mulher, ambos de forma diferente, refletem a imagem de Deus. Eu queria deixar isso claro para que a gente consiga avançar nesse ponto, que homem e mulher são os dois, a imagem e semelhança de Deus, portanto equivalentes diante de Deus. No passado, tempos remotos, alguns séculos atrás, muitos homens entendiam que a mulher era um ser sem alma, de tal forma que os homens poderiam agredir essas mulheres, que os homens poderiam ter mais de uma mulher, porque eles entendiam. Muitos pensavam que a mulher era um ser somente para procriação, um ser que criava somente para isso. O que nós vemos no texto bíblico, então, é o oposto a isso. Nós vemos que a mulher é dotada também de alma. Nós vemos que a mulher também é a imagem de Deus, pois Deus nos formou à sua imagem e semelhança. Voltando então para os detalhes sobre o casamento, o que nós podemos concluir? Este homem precisava dessa auxiliadora idônea. Ele precisava dessa auxiliadora que lhe fosse equivalente. E para ser uma auxiliadora, necessita também ser equivalente. Para ser uma auxiliadora, necessita também ser idônea. Pois o homem ele era inocente e assim deveria também ser a sua auxiliadora. O homem tinha uma missão a cumprir, e essa mulher que agora Deus lhe deu, deveria ser aquela que lhe auxiliava a cumprir esse decreto.
O homem, então, recebe de Deus uma missão. O homem agora tem uma aliança com Deus. E para cumprir por completo essa aliança, de se procriar, de se multiplicar e de dominar toda a terra, ele precisa de uma mulher que venha te ajudar. Por isso Deus criou homem e mulher, uma que era capaz de auxiliá-lo, principalmente naquilo que era o seu dever de multiplicar-se sobre a terra. O homem não poderia se multiplicar sobre a terra sozinho. Da mesma forma que o homem não poderia se multiplicar sobre a terra com outro homem. Isso é impossível. O homem precisa então dessa auxiliadora, dessa complementar, dessa mulher idônea que viesse o ajudar a seguir esse mandato divino. Como é então, nesses textos aqui, de Gênesis 22 a 25, Gênesis 2, 22 a 25, instituído o casamento pelo Senhor. Nós percebemos aqui que o casamento é feito de forma monogâmica, pois está escrito no versículo 25. Versículo 25. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Percebe aqui que está falando só sobre dois, um homem e uma mulher, o homem e a sua mulher. Essa relação é a relação monogâmica. Mas uma coisa que vemos ainda nesse texto, essa relação é uma relação heterossexual. Assim foi instituído por Deus. A relação instituída, o casamento instituído por Deus é feito por um homem e uma mulher. Isso é o casamento bíblico. Esse é o estado natural das coisas. Por último, o que aprendemos sobre a criação da mulher e o matrimônio instituído aqui? É algo feito por Deus, e quando isso é feito por Deus, o casamento ele é indivisível, pois o homem e a mulher, quando se casam, tornam-se então uma só carne. Homem e mulher, um homem e uma mulher, heterossexual, monogâmico, indivisível. Assim foi a forma como o Senhor criou o casamento. Vamos recapitular então o que vimos nesses versículos de Gênesis capítulo 2. Versículo de 18 até o versículo 20, nós percebemos que o homem, que Deus viu que não era bom que o homem vivesse só, ou em outro sentido, Deus nos faz perceber que não é bom que o homem viva só. Deus, de forma didática, vai trazendo os animais a esse homem para que eles o nomeiem, e o homem, observando toda a criação, sente a necessidade dessa auxiliadora. O homem, em sua maturidade, vamos dizer assim, ele percebe a necessidade de uma companheira que viesse auxiliá-lo. Deus, então, cria da costela do homem essa mulher, essa que é osso dos seus ossos, carne da sua carne. Apresenta para o homem e esse a recebe e é o homem que dá nome à mulher, demonstrando assim que ele permanece na ordem da criação, sendo aquele a partir de quem todo o domínio da terra deve ser feito. Homem e mulher então se unem, formando uma família, formando um casal heterossexual, monogâmico e indivisível. Foi com esses propósitos que Deus cria a mulher, para ser uma auxiliadora, para que eles se multipliquem pela terra, para auxiliar o homem a cumprir os decretos dados por Deus, e para que eles agora viessem representar toda a terra diante de Deus, nesse relacionamento perfeito, nesse relacionamento ordinário, e que não deve ser pelas instituições humanas destruídas. Não podemos, então, perder essa visão do que é o verdadeiro casamento instituído em Gênesis. Espero que essas informações, esses estudos, venham estar contribuindo com a vida prática e social de cada um de vocês e com a vida piedosa diante de Deus. Nos encontramos no próximo estudo.